Olá, meus amigos. Essa pandemia do coronavírus está afetando demais os cumprimentos dos contratos. Fornecedores não conseguem cumprir seus contratos, empresas tendo dificuldade de honrar suas obrigações contratadas, consumidores pedindo cancelamento de compra, ou seja, rescisão contratual. E aí, o que fazer diante de uma situação como essa? Quais são os seus direitos como contratante em um contrato que foi afetado por essa pandemia? Primeiro, é importante dizer que o Código de Defesa do Consumidor não dispõe nada sobre um caso como esse em que o descumprimento contratual não ocorreu por culpa de uma das partes contratantes. Então a gente vai ter que buscar a resposta na legislação civil. Como a resposta vem da legislação civil, ela vai servir tanto para os contratos de consumo, em que uma parte é consumidora e a outra é fornecedora, quanto para os contratos civis de modo geral. E o que diz então a legislação civil? A legislação civil dispõe que, quando não há culpa de uma das partes, temos a possibilidade de extinguir o contrato sem perdas e danos em razão de força maior. E o que é a força maior? A força maior é um evento totalmente imprevisível, ou mesmo quando seja previsível, seus efeitos são imprevisíveis. A pandemia é um exemplo de força maior. Ninguém sabia que ocorreria e muito menos a proporção que isso ganharia. Então, nesse caso, temos uma força maior que vai permitir a extinção do contrato sem direito a qualquer indenização por perdas e danos. E foi por isso que tivemos agora as medidas de apoio às companhias aéreas, porque essas companhias também sofreram em razão da força maior. E dentre as mudanças, o consumidor vai ter que esperar até 12 meses para receber a sua restituição, mesmo quando o pedido de cancelamento não partir dele. E voltando para o tema em geral, a gente precisa verificar ainda se o contrato dispõe sobre algo em relação aí ao tema ou se as partes acordaram alguma coisa diferente. Por exemplo, contratos de seguro, por vezes, não prevêem cobertura de pandemia. Então, se houver uma isenção de responsabilidade por pandemia ou por força maior, as partes vão ter que cumprir sim o contrato. Além disso, outro caso em que o contratante precisa cumprir o contrato ocorre quando ele estiver em mora, ou seja, não estiver agindo dentro das condições contratuais. Se estiver em mora, ele vai ter que suportar a execução desse contrato e responderá por perdas e danos. Agora, se o contrato não ficou impossível de ser cumprido e ficou apenas caro, o que pode acontecer aí é a rescisão desse contrato por onerosidade excessiva. Para evitar a onerosidade excessiva, as partes podem repactuar esse contrato buscando o reequilíbrio econômico e financeiro desse contrato. E por fim, um dos melhores caminhos de solução aí para o caso é tentar renegociação, evitando aí qualquer medida judicial ou extrajudicial.